Amém, aleluia. Graças ao Senhor por mais um momento de leitura bíblica. Hoje são dia 21 de novembro. Vamos ler as porções do livro do profeta Ezequiel, capítulo 42 ao 43, Epístola de Tiago, capítulo 5, Salmos 119, versículo do 1 ao 16, Provérbios, capítulo 28, versículos 6 e 7. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 42. Versículo 1. Depois disto, me fez sair para o átrio exterior, para o norte, e me levou às celas que estavam para o norte, opostas ao edifício, na área separada. Edifício que olha para o norte. Versículo 2. Do comprimento de 100 côvados, com portas que davam para o norte, e a largura era de 50 côvados. Versículo 3. Em frente dos 20 côvados que pertenciam ao átrio interior, defronte do pavimento que pertencia ao átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares. Versículo 4. Diante das câmaras havia um passeio de 10 côvados de largura do lado de dentro e 100 de comprimento. E as suas entradas eram para o lado norte. Versículo 5. As câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tiravam mais espaço desta do que das de baixo e das do edifício. Versículo 6. Porque elas eram de 3 andares e não tinham colunas como as colunas dos átrios. Por isso, as superiores eram mais estreitas do que as de baixo e as do meio. Versículo 7. O muro que estava por fora, defronte das câmaras, no caminho no átrio exterior, diante das câmaras, tinha 50 côvados de comprimento. Versículo 8. Pois o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados, e eis que defronte do templo havia 100 côvados. Versículo 9. Da parte de baixo destas câmaras estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior. Versículo 9. Do muro do átrio para o oriente, diante do edifício, na área separada, havia também celas. Versículo 11. E um passeio tinha a feição das celas que olhavam para o norte, e o mesmo comprimento, e a mesma largura, e ainda as mesmas saídas, e o mesmo arranjo, como eram as suas entradas. Versículo 12. Assim eram as das celas que olhavam para o sul, no princípio do caminho, a saber, o caminho bem defronte do muro para o oriente, para quem por elas entra. Versículo 13. Então o homem me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante da área separada, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão, e onde depositarão as coisas santíssimas, isto é, as ofertas de manjares e as pelo pecado e pela culpa, porque o lugar é santo. Versículo 14. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as vestiduras com que ministraram, porque elas são santas. Usarão outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar destinado ao povo. Versículo 15. Acabando ele de medir o templo interior, ele me fez sair pela porta que olha para o oriente, e mediu em redor. Versículo 16. Mediu o lado oriental com a cana de medir, 500 canas ao redor. Versículo 17. Mediu o lado norte, 500 canas ao redor. Versículo 18. Mediu também o lado sul, 500 canas. Versículo 19. Voltou-se para o lado ocidental e mediu 500 canas. Versículo 20.
mediu pelos 4 lados. Havia um muro em redor, de 500 cânadas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. A glória do Senhor enche o templo. Ezequiel capítulo 43. Então o homem me levou à porta que olha para o oriente. Eis, versículo 2, e eis que do caminho do oriente vinha a glória de Deus, do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Versículo 3. O aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar. E me prostrei rosto em terra. Versículo 4. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. Versículo 5. O Espírito me levantou e me levou ao ato interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Versículo 6. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim, e o Senhor me disse, versículo 7, Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com o cadáver de seus reis nos seus monumentos. Versículo 8. Pondo o seu limiar junto ao meu limiar, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam, por isso eu os consumi na minha ira. Versículo 9. Agora lance eles para longe de mim a sua prostituição e o cadáver de seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. O altar dos holocaustos. Versículo 10. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que ela se envergonhe das suas iniquidades, e meça o modelo. Versículo 11. Envergonhando-se eles de tudo quanto praticaram, faz-lhes saber a planta desta casa, e o seu arranjo, as suas saídas, as suas entradas, e todas as suas formas, todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos e todas as suas leis. Escreve isso na sua presença, para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Versículo 12. Esta é a lei do templo, sobre o cimo do monte. Todo o seu limite ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. Versículo 13. São estas as medidas do altar em côvados, sendo o côvado de côvado comum e 4 dedos. A base será de um côvado de altura e um côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno, de 4 dedos. Esta é a base do altar. Versículo 14. Da base, na linha da terra, até a afiada do fundo, 2 côvados, e de largura 1 côvado. Da afiada pequena até a afiada grande, 4 côvados, e a largura 1 côvado. Versículo 15. A lareira de 4 côvados de altura, da lareira para cima se projetarão 4 chifres. Versículo 16. A lareira terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrada nos 4 lados. Versículo 17. A fiada terá 14 côvados de comprimento e 14 de largura nos seus 4 lados. A borda ao redor dela, de meio côvado, e a base ao redor do altar, se projetará 1 côvado. Os seus degraus olharão para o oriente. A consagração do altar.
Versículo 18. E o Senhor me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus: são estas as determinações do altar no dia em que o farão, para oferecerem sobre ele holocausto e para sobre ele aspergirem sangue. Versículo 19. Aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, darás um novilho para oferta pelo pecado. Versículo 20. Tomarás do seu sangue e o porás sobre os 4 chifres do altar, e nos 4 cantos da afiada, e na borda ao redor. Assim farás a purificação e a expiação. Versículo 21. Então tomarás o novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar da casa para isso designado fora do santuário. Versículo 22. No segundo dia oferecerás um bode sem defeito, oferta pelo pecado, e a purificação e o purificarão o altar, como purificaram com o novilho. Versículo 23. Acabando tudo e o purificar, oferecerás um novilho sem defeito, e do rebanho um carneiro sem defeito. Versículo 24. Oferecê-lo-ás perante o Senhor, os sacerdotes deitarão sal sobre eles, e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Versículo 25. Durante 7 dias prepararás cada dia um bode para oferta pelo pecado. Também prepararão um novilho e do rebanho um carneiro sem defeito. Versículo 26. Por 7 dias espiarão o altar e o purificarão, e assim o consagrarão. Tendo eles cumprido estes dias, será que ao 8º dia, dali em diante, prepararão os sacerdotes sobre o altar os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas, e eu vos serei propício, diz o Senhor Deus. Versículo 27. Ó Senhor Jesus. Epístola de Tiago, capítulo 5. Descondendo as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Versículo 1. Atendei agora, ricos, chorai, lamentai, por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a vossa ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouro acumulaste nos últimos dias. Versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Versículo 5. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Versículo 6. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. A necessidade, bênçãos e exemplo da paciência. Versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não seres julgados. Eis que o juiz está às portas. Versículo 10. Irmãos, tomais por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Versículo 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. O juramento proibido e o proceder cristão em várias experiências da vida. Versículo 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra,
nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. Versículo 15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Versículo 17. Elias era homem, semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Versículo 18. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Versículo 19. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, versículo 20. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Livro dos Salmos, Salmos 119, versículo 1 ao 16. Versículo 1. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Versículo 3. Não pratica iniquidade e anda nos seus caminhos. Versículo 4. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Versículo 5. Tomara seja firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Versículo 6. Então, não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Versículo 7. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Versículo 8. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Versículo 10. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Versículo 12. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Versículo 13. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Versículo 14. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Versículo 15. Meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Versículo 16. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Provérbios capítulo 28, versículos 6 e 7. Versículo 6. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Versículo 7. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha a seu pai.